E aí, moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para fechar esse ciclo de aulas aí sobre o sistema nervoso e sensorial. Nessa aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver a parte sensorial humana, né? Então, na verdade, a gente pode dizer assim, são os órgãos dos sentidos. A gente vai falar do tato, do paladar, do olfato e da audição em relação ao ser humano. Então, bora lá dar uma conferida, fechar esse capítulo aí falando de sistema nervoso e sensorial. Então, quando a gente fala em órgão dos sentidos, nós temos o tato, certo? A questão do tato, a visão, o paladar, a audição e o olfato. Vamos começar aqui pelo tato, né? Falando de curiosidades em relação ao tato. Se você pegar 1 centímetro quadrado da sua pele, 1 centímetro quadrado da sua pele, você tem, olha a quantidade de receptores que você encontra. 2 receptores você vai encontrar aqui que vão detectar o quê? Frio. Né? Então, quando você encosta numa superfície, quando você tem uma percepção que uma determinada superfície ela está fria ou está gelada, né? É porque você tem receptores para o frio, certo? 12 receptores associados, né, à percepção de calor. Então, coloca a mão numa chapa quente, em alguma estrutura quente, você tem sensores que vão detectar para você o que? Calor e vão irradiar e vão mandar essa informação aí, beleza? 25 sensores de tato e 200 terminações nervosas em relação à dor, galera. Por isso que se você pegar a agulha mais fininha que for e você encostar, né, você furar o seu dedo, você vai sentir dor, porque é uma quantidade imensa, né, de terminações nervosas ali para percepção de dor em relação ao tato. E aqui, né, então olhando a nossa pele, você observa aqui, né, a hipoderme, onde tem a parte camada de gordura, aí você tem nessa região aqui, né, intermediária, você tem a derme e na parte mais, né, da periférica aqui você tem a epiderme. E aí veja, galera, nós encontramos aqui, ó, corpúsculos de Ruffini, que são corpúsculos que têm aí, né, uma função relacionada à percepção de calor, né, de frio aqui, né, de calor, Ruffini associado a calor. Aí o Pacini associado a uma pressão mais profunda, certo? Então Pacini associado a uma pressão mais profunda. Corpúsculo de Meissner, então terminações nervosas, disco de Merkel, ou seja, vários receptores aqui associados a um tato mais leve, né? No caso do corpúsculo de Meissner, ele tem ali uma percepção em relação a um tato mais leve, e do Pacini uma pressão, um tato ali mais pesado, um tato mais profundo, certo? Então aqui, né, você tem lá corpúsculos de Pacini associado à pressão, né? O Ruffini ali terminações associadas à questão de temperaturas. Disco de Merkel, então disco de Merkel também associado ali a um tato mais superficial, você vai ter discos de Merkel, terminações nervosas livres associado, por exemplo, à percepção em relação à dor, né? Então, se pegar um pedacinho da sua pele ali, ó, você vai ter uma quantidade já imensa desses, né, sensores aí. Então, é como se você tivesse sensores espalhados por todo o seu corpo, né? Sensores de temperatura, como é o caso do Ruffini, sensores de pressão, como é o caso do Pacini, né? Discos de Merkel, que é um tato mais leve, beleza? Vamos lá. Então aqui, né, você tem esses corpúsculos aí táteis, tem Meissner, pressão leve associada a tato, Pacini, pressão forte, né? Terminação nervosa para dor, corpúsculo de Krause, percepção de frio, então Krause está associado a frio, corpúsculo de Ruffini, calor. Então tanto Krause quanto Ruffini são corpúsculos associados à percepção de temperatura. Ruffini, calor, Krause, frio, beleza? Então são os corpúsculos táteis que nós temos aí espalhados pela nossa pele. Muito interessante isso, né, gente? Ah, professor, eu não sabia. Achei que neurônio era só na cabeça. Neurônio é principalmente no cérebro, né, gente? A maior quantidade dos neurônios estão no nosso cérebro, mas você tem neurônio espalhado por todo o teu corpo. Quando eu falo uma terminação nervosa que vai perceber dor, eu estou falando que é um neurônio, né, que chega ali na nossa pele, né, e vai captar o que? Lembra o neurônio sensitivo? Então tem neurônio sensitivo e ele pode acionar um neurônio motor que muitas vezes, coloquei a mão na chapa quente. Eu não vou deixar minha mão, né, fritar aqui. O que vai acontecer? Eu vou tirar rapidamente. Falo, nossa, essa chapa está quente. Então o neurônio sensitivo percebe o calor, no caso, né, do corpúsculo de Ruffini, vai perceber o calor e vai até a medula espinhal, lembra? O neurônio associativo, e você tem, né, uma resposta que é acionar ali um neurônio motor ou eferente. Beleza? Vamos adiante. Com relação ao olfato, né?
Importante que você respire pela cavidade nasal, porque pela cavidade nasal você consegue umidificar esse ar, você consegue filtrar esse ar. Ah, professor, eu só respiro pela boca porque meu nariz fica entupido o tempo inteiro. É uma estratégia de sobrevivência. Se não dá para respirar pelo nariz, você respira pela boca. Mas o ideal é que você respire pela cavidade nasal, pelo nariz, porque aqui você vai ter lá, né, o que nós chamamos de células olfativas, né? Nessa imagem ele vai aparecer mais em detalhe, ó, células sensoriais olfativas, e essas células, elas têm ali cílios, né, que auxiliam na captação desse odor. Então, na questão de sentir o cheiro, né, então, quando você vai sentir o cheiro, você usa ali o seu olfato, e em relação ao sistema respiratório, é importante que você respire pela cavidade nasal, respire pelas narinas, né? Porque daí você filtra esse ar e você garante também o que? A percepção correta de um odor, né? A gente vai ver que quando a pessoa está resfriada, inclusive até o cheiro da comida, ela, né, o cheiro em relação e também o sabor fica comprometido. Por quê? O olfato ele tem uma relação muito forte com o paladar. Então, quando o nariz está entupido e você vai comer, o que acontece? Você, né, às vezes fala, nossa, essa comida está sem gosto. E às vezes não, né? Às vezes a comida está com gosto normal, mas é porque você está com o nariz entupido que isso pode afetar o seu paladar. Beleza? Olha só, questão de curiosidade, né? Você tem aí cães, alguns animais, né, que eles têm os órgãos dos sentidos bem apurados, né? Então, no caso do cão, o que acontece, né? Você treina o cão lá, mostra para ele o que é uma cocaína. Como que você mostra para ele o que é uma cocaína? Pelo cheiro. Então, no adestramento, né, o técnico ali, né, que vai adestrar esse animal, ele vai ter o desafio de mostrar para esse cão o que é uma cocaína. Então, ele vai, né, dando cheiro, o cão vai sentindo aquele cheiro, e toda vez que o cão sente aquele cheiro, ele premia o cão, e vai premiando o cão, e vai premiando o cão. Então, o cão acaba ficando o quê? Bem treinado em encontrar o cheiro da cocaína, porque ele sabe que se ele encontrar aquela, né, a cocaína, ele vai ser premiado. Então, é lógico que isso não é da noite para o dia esse adestramento, né? Mas são técnicas aí de adestramento que eles utilizam. Uma vez o cão bem treinado, sabendo o que é o cheiro de cocaína, você abordou, né? Você imagina um policial que abordou lá um veículo no meio da estrada, o cão, né, vai lá e consegue perceber ali o que? Se tem cocaína escondida em algum lugar só pelo cheiro, né? Ele tem lá 2 bilhões de receptores olfatórios, então tem o seu olfato bem apurado. Com relação ao paladar, né? Em relação ao paladar, você tem aí o que nós chamamos, né, de papilas gustativas, que nós teremos ali, né, essas terminações ali relacionadas à captação na nossa língua. Então tem papilas foliadas, papilas fungiformes, né, papilas circunvaladas, ou seja, vários, né, tipos de papilas associada a quê? Associada à captação, né? A captação de informações para saber se o alimento é doce, se o alimento é amargo, né? Se ele é salgado. Então nós temos várias papilas, né? Como se fossem vários sensores aqui na língua. E tem o que, gente? Uma região específica para cada sabor, né? Então cada parte da sua língua ela consegue detectar o que? Ah, é o salgado, né? É o doce, é o amargo, né? O azedo. E tem o umami, né? O umami é meio que um mix, né, de sabores ali. Então tem uma região da língua que ele consegue pegar meio que um mix de sabores, né? Então, devido a você ter vários sensores, né, na sua língua, beleza? Isso está associado então ao paladar, a gente pode chamar também de gustação, certo? Com relação ainda, né, essa parte, daí, olha só, por que perdemos o paladar quando estamos resfriados? Por que quando você está resfriado, você perde o paladar? Você vai comer, a comida parece que está sem sal, está sem tempero, e não está, né? É porque você está resfriado. Lembra com relação ao olfato que você tinha lá as células, né, que faziam a captação ali em relação ao odor? Então elas estarão aqui cheias de muco, né? O nervo olfativo vai estar cheio de muco. Como o nervo olfativo ele fica cheio de muco, você não consegue perceber o que? O cheiro do alimento. E em relação ao cheiro, né, ao olfato e o paladar, é como se tivesse uma somatória aqui de fatores, né, um casamento de informações para que você possa decodificar o cheiro, né? O cheiro, o sabor, precisa, né, tá uma relação do paladar com o órgão aí olfativo, né?
beleza? Então por isso que a pessoa fica ali com o seu paladar comprometido, porque o paladar e a olfação, eles têm ali, né, um casamento perfeito no sentido de você sentir o gosto, sentir o cheiro de um alimento. Com relação à audição, né? Não se usa mais hoje a palavra ouvido, né? Antigamente falava ouvido externo, tal. Não, a palavra mais utilizada hoje na anatomia é a orelha. Então, orelha externa, que vai pegar aqui o pavilhão auditivo, né? Orelha externa. Temos uma orelha média, certo? E uma orelha interna. Então, a orelha externa, ela pega o quê? Ela pega o pavilhão auditivo, o canal auditivo, certo? Na orelha média é onde você vai localizar ali já então o quê? O tímpano, e aí vai ter ali os 3 ossículos, né? Que tem aqui ó, o martelo, a bigorna e o estribo. São 3 ossículos bem pequenininhos que nós temos aí, né? Na nossa orelha média, certo? Esse tímpano vibra, esses ossículos eles se movimentam, né? E eles vão estimular aqui, né? Uma região chamada de cóclea, cóclea e labirinto, né? Nesse labirinto, gente, tem o que nós chamamos ali de canais semicirculares. Esses canais semicirculares nessa região do labirinto é uma região que tem um líquido. Então, conforme eu estou aqui, né, me movimentando, esse líquido ele está ali trabalhando, ele está ali balançando. Por isso que se eu começar a girar aqui, né, o que vai acontecer? Se eu começar a girar aqui, eu fico tonto. Por quê? Porque esse líquido ele começa a ficar muito, né, saindo do lugar, né, com muito movimento. E lembra do cerebelo? O cerebelo ele consegue captar, né, ele troca uma mensagem aqui com essa região da nossa orelha interna já, né, do labirinto, é captada pelo cerebelo, e o cerebelo que é responsável pela captação do equilíbrio, né, pela coordenação ali motora e pelo equilíbrio, o que ele faz? Ele fala, caramba, eu não estou conseguindo ler a informação corretamente. O líquido lá dos canais semicirculares estão vida louca. Se o líquido está vida louca, o que acontece? O cerebelo ele não consegue saber o que está acontecendo, então dá uma situação de desequilíbrio momentâneo ali, né? Então quando você desequilibra, significa o quê? Que o líquido ali da sua orelha interna, que fica numa região chamada labirinto, onde tem lá os canais semicirculares, esse líquido ele deve estar tão vida louca que a captação pelo cerebelo ela, né, não é correta, o cerebelo meio que fica perdido e nesse momento você perde o quê? Perde o equilíbrio, certo? Pessoas que têm labirintite, professor, tem problema nessa região? Exatamente, né? Pessoas que têm labirintite, o que acontece? A labirintite, ela acaba, né, fazendo com que a pessoa às vezes está parada e ela tem a sensação que está tudo girando, né, que está tudo girando, por conta, né, de um problema de interpretação em relação ao cerebelo e o labirinto, o que está acontecendo ali na região do labirinto, beleza? Então, temos aí, né, os canais semicirculares. E aí temos a cóclea. Na cóclea, gente, olha só que interessante. Então, vamos pegar essa região da cóclea, lá na orelha interna, e vamos dar um zoom aqui. A cóclea você encontra aqui células que são ciliadas. Então, tem em torno de mais ou menos umas 15 mil células ciliadas que são responsáveis, né, por garantir aí a sua, o quê? Sua audição, né? Então, cóclea vai transmitir informações ali para o seu nervo auditivo e o nervo auditivo vai transmitir essa informação até o teu cérebro e aí nesse momento você está me ouvindo normalmente, tá? Então essas células ciliadas elas vibram, mandam informação até o nervo auditivo, esse nervo auditivo manda informação até o cérebro. Legal? Com relação, né, mais uma curiosidade em relação aqui à audição, o nosso campo auditivo humano vai de 20 Hz a 20 mil Hz, né? Ou 20 kHz. Então, 20 Hz a 20 mil kHz ou 20 mil Hz. Mas se você pegar o campo auditivo, né, de outros seres vivos, aí, o elefante, a toupeira, veja, já tem aqui na casa do infrassom, né? Você tem aqui o cão e o gato, olha só, eles já têm um campo auditivo maior do que o nosso, né? Aí tem o golfinho, o morcego, um campo auditivo também bem abrangente, né, bem amplo. Então por isso que alguns animais aí eles têm, né, uma capacidade auditiva muito mais interessante do que a nossa, certo? Por conta desse campo de audição aí, né? Em relação a infrassom, ultrassom, nós ficamos aqui, né, entre 20 Hz e 20 mil Hz. Falando de visão agora, com relação à visão, o nosso olho, né, ele tem aqui uma lente. Essa lente, né, chamada de, aqui você tem
o que nós chamamos de córnea, né? Então tem a córnea. E aí tem aqui a parte da íris que garante o que, gente? A íris garante a coloração do nosso olho. E essa íris, ela se movimenta, formando bem aqui no meio o que nós chamamos de pupila. Então, quando essa musculatura da íris, ela abre, né? Quando a pupila dilata, certo? Quando essa musculatura da pupila, ela relaxa, a pupila ali, ela acaba fechando, certo? E tem uma segunda lente aqui bem importante, que é chamada lente do olho ou cristalino, né? Atualmente até eles usam mais o termo lente do olho, que é o cristalino. E aí tem toda a parte aqui muscular, né? Que vai garantir o quê? Vai garantir ali a acomodação visual. Mas o que é importante a gente saber? Que no fundo do olho aqui tem uma região chamada, né? Aqui fóvea central, né? Aqui na fóvea central onde vai formar a imagem, certo? E aí veja, ó, nessa camada amarela é o que nós chamamos de retina. Daí vem uma camada vascularizada, certo? E vem a esclera, que é a camada branca do seu olho. Então a parte branca do seu olho é o que nós chamamos de esclera. A parte vascularizada que fica entre a retina e a esclera nós chamamos de coroide, que é a parte vascular, que tem ali os vasos sanguíneos, certo? E aqui, né, nessa região você vai ter ali o nervo óptico, que vai fazer a captação dessas informações, né? E vai levar até o teu cérebro, que vai fazer a decodificação ali da imagem. Importante dizer que a imagem ela é formada aqui invertida, né? E quem vai, na verdade, posicionar essa imagem corretamente é o teu cérebro no momento que ele recebe a informação. Mas lá no teu olho a imagem ela é formada de forma invertida, né? Então, seriam essas as partes do olho, então, né? A parte externa você tem cílios, tem ali pálpebra superior, né? Pálpebra inferior, né? Mas em relação, pensando assim, professor, o que é mais importante? É saber a estrutura do olho, né? Então ele tem ali a córnea. Essa córnea é importante que ela seja bem perfeitinha, né? Se essa córnea não for bem perfeitinha, o que pode acontecer? Ela pode, né, ter um problema relacionado ao astigmatismo aí, certo? Então é importante que essa córnea seja bem perfeitinha aqui, essa curvatura, certo? Ela já funciona como uma primeira lente. Aí tem o cristalino, que seria a lente do olho, né? A lente principal. E a íris, que está associada à coloração do olho. O meu olho é verde, professor, meu olho é castanho. Então, a coloração está associada à íris. Lembrando que a íris ela é uma identidade sua, né? Inclusive, gêmeos que são idênticos, que têm o mesmo exame de DNA, a íris, a análise da íris é diferente. A mesma coisa em relação à impressão digital, né? Então, gêmeos que são idênticos, têm o mesmo DNA, a análise da íris ela é diferente, né? Então é uma forma de identidade da pessoa. Legal? Aqui, né, olhando um pouco mais em detalhe, se eu pegar essa camada aqui e der um zoom, o que você vai ver, né? Principalmente a parte da retina. Você vai ver que tem ali o que nós chamamos de células, né? Células bem importantes. Tem os cones, tem os bastonetes. Então, chega aqui células nervosas e aqui nós temos o que nós chamamos de fotorreceptores. Então, tem os cones e os bastonetes, certo? Os cones estão relacionados à visão de cores, então você vai ter cones aqui, ó, relacionados ao verde, ao vermelho e o azul, e a combinação, né, da excitação desses cones vai fazer o que, com que você visualize o que? Cores. Professor, o meu amigo é daltônico, então significa que ele tem problema nos cones? Exatamente, né? Existem vários níveis de daltonismo. Às vezes a pessoa tem problema relacionado ao vermelho, às vezes a pessoa tem problema relacionado ao verde, ou às vezes tem problema relacionado ao azul, ou às vezes é relacionado a dois tipos de cones. Então, né, o mais comum é a pessoa enxergar, né? Não é confundir as cores, tá, gente? O mais comum é a pessoa enxergar o verde e o vermelho como sendo a mesma cor, certo? Então ele não está confundindo, ele enxerga o verde e o vermelho como uma mesma cor. Mas eu tenho, por exemplo, um colega que ele diz que é tudo marrom. Ele enxerga tudo meio que monocromático, tudo marrom, certo? Ou seja, já é um daltonismo um pouco mais intenso. Beleza? E aqui em relação, né, à visão, né, e os seus defeitos. No caso da miopia, o que acontece na miopia, né? Então aqui você teria a visão normal, né, em relação à visão normal, né, e em relação ao míope. Normal é formar a imagem invertida lá em cima da retina. Mas no caso da miopia, se a imagem é formada antes, né? Se a imagem é formada antes, aí a pessoa, né, não consegue visualizar essa imagem corretamente. Quando ele coloca a lente, né, essa lente vai corrigir para que a imagem seja formada exatamente em cima da retina. No caso da hipermetropia, o que acontece?
é como se a imagem estivesse formando atrás do olho. Então usa lá uma lente, né, que vai fazer a correção para que ele posicione exatamente a imagem em cima da retina. E o astigmatismo é devido geralmente, né, a defeitos em relação ali à curvatura da córnea. Então você vê que a córnea aqui ela tem uma curvatura irregular. E aqui é utilizado também lentes aí cilíndricas, né, para fazer a correção. E aí a imagem que estava toda esquisita lá, ela é corrigida com esse uso de lentes, né? Professor, o que significa ser míope ou hipermetropia, né? O míope é aquele camarada que enxerga bem de perto, mas não enxerga de longe, né? Então enxerga de perto, mas não enxerga de longe. Já a hipermetropia é quando o cara enxerga bem de longe, mas não enxerga de perto. E aí você percebe isso conforme o cara pega lá o jornal e ele segura o jornal lá na frente assim, né? Porque se ele segurar perto, ele não consegue fazer a leitura. Então, né, ou ele alonga o braço ou ele usa uma lente para fazer essa correção, né? Alongar o braço é mais difícil, então usa uma lente para fazer a correção em relação a esse defeito. E para fechar, gente, olha só esse teste aqui, ó. Vou fazer um teste aqui para vocês. Aqui você tem que enxergar um número, né? Que número você está enxergando aqui? E aqui você tem que enxergar outro número. É lógico. Esse é um teste chamado teste de Ishihara. O teste de Ishihara, ele vai determinar se uma pessoa tem ou não daltonismo e que tipo de daltonismo essa pessoa tem. Mas eu vou fazer um teste bem simplificado com vocês aqui. Aqui você deve, né, você tem que enxergar o número 7, né? Tem que enxergar aqui o número 7. Aqui você tem que enxergar o número 3. Ah, professor, eu não enxerguei o número 3, né? Enxerguei outro número. Então o teste de Ishihara, ele é feito, né, com vários modelos desse tipo aqui. A pessoa vai visualizando até chegar no final e aí vem o diagnóstico. Olha, onde você enxergou, né, sei lá, o 7 não era o 7, né? Nesse caso eu enxergo o 7. Está correto? Está correto, mas poderia não estar. E aí, isso diz o quê? Algum nível de daltonismo na pessoa. E aí, vamos lá, 2 exercícios aí para fechar. O primeiro exercício diz assim: a retina é um tecido sensível à luz localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o processo de formação de imagem. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá comprometer a capacidade de visão em cores. Falou de cones. Cones começa com C. Ah, se tiver defeito nos cones, eu vou ter problema relacionado às cores. Então, correto, letra A. Né? Se tiver problema nos cones, vai ter o quê? Vai ser comprometido a capacidade de visão das cores. Beleza? Cones, cores, né? Não tem como você errar. O nosso corpo possui inúmeros órgãos relacionados às mais variadas funções. Os ossículos martelo, bigorna e estribo estão relacionados com uma dessas funções. Assinale, né? A alternativa que relaciona corretamente a localização, onde estão localizados, e a função desses ossículos. Ah, professor, eles não estão na orelha externa. Não, a orelha externa é o pavilhão auditivo e o canal auditivo. Eles estão na orelha interna? Não, na orelha interna você tem lá a cóclea, né? Eles estão na orelha média, então pode ser letra C ou D. Letra C, orelha média, transmite vibrações sonoras para a orelha interna. Então aqui está perfeito, né? Letra C. A orelha média mantém o equilíbrio do corpo. Não, eles transmitem vibrações, né? Eles vão vibrar esses ossículos, transmitindo vibrações lá para a orelha interna. E assim, nós fechamos esse circuito aí falando de sistema nervoso e sensorial. Um grande abraço, gente. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula. Tchau!